Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Quem fala é Karen, eu sou uma das idealizadoras do Lugar de Criança na Escola, né? E hoje a gente vai ter a nossa primeira live oficial. Já tivemos várias, né? Mas nenhuma pelo nosso Instagram oficial, né? Vou trazer um convidado super especial, né? Que é o Dr. Ricardo Zimmermann, né? E o mediador dessa nossa live vai ser o Dr. Alexandre Marcon, que é um dos membros da nossa diretoria, compõe o nosso núcleo científico, né? Eu quero dar boas-vindas a todos vocês, obrigada, né? Falar que a gente recebeu centenas de perguntas, né? Perguntas de todas as áreas, mas eu gostaria de lembrar que hoje, por estarmos tratando de perguntas técnicas, científicas, né? A gente vai focar nessa área, né? E depois a gente vai fazer algumas outras lives aí com outros especialistas da área jurídica, da área pedagógica, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os malefícios do uso ininterrupto das máscaras nas crianças, né? Eu vou convidar então agora o Dr. Ricardo, que vai entrar com a gente agora, né? E aí logo depois eu já passo a palavra para o doutor Alexandre, que é o nosso moderador, e aí eu vou deixar a cargo deles. A gente vai ter aí uns 40 minutos, mais ou menos, de discussão entre eles, de troca. Não vamos usar a palavra discussão, né? Que hoje em dia a gente tem que cuidar, mas uma discussão técnica, vamos dizer assim. E aí depois, mais para o final, aí a gente vai para as perguntas, tá? Como eu falei para vocês, a gente teve já as perguntas selecionadas, então, por conta disso, não vai ser possível perguntas durante a nossa transmissão. Tá bom? Meninos, bem-vindos. Agora é com vocês. Obrigado, Karen. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, Karen? Sim. Ricardo? Sim? Tá bem, é um prazer, né? Tá recebendo aqui o Dr. Ricardo Zimmermann, infectologista, para auxiliar o projeto Lugar de Criança na Escola nesse tema tão importante que é fazer com que as nossas crianças possam retornar a ter uma vida saudável e normal como elas tinham antes da pandemia, Ricardo. E o assunto que a gente elencou para debater contigo, na verdade, debater não vou debater contigo, não tem essa petulância. Eu vou tentar conduzir uma conversa e retirar de ti conhecimento que eu sei que tu tem de sobra. A gente se conhece desde os tempos do hospital há muitos e muitos anos atrás, né? Há muitos anos atrás. Então, assim, eu sou testemunho, conheço a tua dedicação, a tua inteligência, o teu brilhantismo. Tu é um médico brilhante, eu sei disso, um cientista brilhante. E mais do que isso, Ricardo, tu é corajoso. E coragem, hoje em dia, é algo, assim, muito raro, tá? Essa pandemia, ela não nos tirou só liberdades e uma série de outras coisas importantes. Ela nos tirou ou mostrou que muitos de nós não têm coragem para enfrentar as coisas da forma que a gente tem que enfrentar. E mais ainda, coragem para dizer algumas verdades. Tá? E está aqui para nos ajudar a mostrar realmente o que é verdade, o que a ciência tem, o que ela produziu nesses 2 anos de pandemia aí, em relação às crianças, ao ambiente escolar e às máscaras, tá? Então, eu acho que a gente pode começar te perguntando, assim, que apesar de a própria Organização Mundial da Saúde ela preconizar o uso de máscaras em crianças abaixo de 12 anos somente em situações excepcionais, a gente não está vendo isso acontecer aqui no nosso meio, tá? Eu acho que começa falando um pouco para a gente dos riscos que a Covid representa para crianças e adolescentes, Ricardo, por favor.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Boa noite, doutor Alexandre, meu amigo. Agradeço pela calorosa recepção. Cara, é um prazer te conhecer, pelo teu trabalho. Essa questão é fundamental. Do que a gente está falando? A Covid é uma doença muito benigna em crianças. Para quem está nos ouvindo entender melhor, hoje, nos Estados Unidos, onde os dados são melhores, a chance de uma criança com Covid internar, de um paciente com menos de 18 anos, é de 1 para 100 mil. Isso não é de morrer, é de internar. O risco de morte é muito menor. Para poder contextualizar, isso é 4 vezes menos do que a influenza sazonal. Então, a gente nunca tinha visto o fechamento de escolas durante a influenza sazonal, durante a estação de gripe, mas a gente viu para uma doença menos grave em crianças. A gente nunca tinha visto o uso de máscara, mas a gente viu para uma doença menos grave em crianças. E isso está trazendo uma série de prejuízos à saúde das crianças e, em particular, ao aprendizado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a Covid é extremamente benigna nessa população. Por mais que as linhagens novas até sejam mais transmissíveis, as antigas eram muito menos transmissíveis em crianças, as crianças continuam poupadas. O vírus continua, graças a Deus, não gostando de criança. Isso é importante, né, Ricardo? Porque outra coisa que eu acho que é importante a gente trazer para o debate é que o Reino Unido, por exemplo, não está mais adotando máscaras nas escolas há muito tempo, desde acho que junho ou julho, que quando começou o ano letivo deles, e isso que eles estavam no meio da variante Delta, né, que diziam que ia ser a variante que ia afetar as nossas crianças de maneira importante, e o Reino Unido fez isso. Eles estavam sem máscaras, eles usavam máscaras somente em situações excepcionais, como dentro do ônibus escolar, né? Ninguém usava máscaras aí, não está usando. Várias escolas em várias regiões, em vários estados dos Estados Unidos também não estão utilizando máscaras, né? E vários lugares do mundo, né? Então acho que isso é importante, que mesmo com as novas variantes, parece que é claro que a doença é muito benigna para crianças. Me corrige se eu estou errado, eu estava revisando um estudo que mostrou os dados do primeiro ano de pandemia do Reino Unido, e haviam falecido um ano inteiro de pandemia em todo o Reino Unido, acho que 12, 14 crianças, sendo que, com exceção de 3 ou 4, que eles não conseguiram encontrar comorbidades, todas as outras tinham comorbidades, tinham doenças, né, graves. Então, poxa, talvez 3 ou 4 crianças tenham falecido. E eles, nesse mesmo estudo, mostram que morreram muito mais crianças por suicídios ou acidentes, né, do que isso. Então, é bom que tu traga isso para deixar as famílias mais tranquilas. As nossas crianças continuam muito protegidas, né? O Covid não é o grande risco para a saúde das crianças, né, e dos adolescentes também, né? Não, e também as pessoas têm que se dar conta que agora, com milhões e milhões de infectados, o vírus não vai ser erradicável. Tem um grande sistema de cavernas na Indochina e o ser humano fica sendo exposto e fica trazendo o coronavírus, e agora o coronavírus chegou para ficar, como a influenza chegou para ficar em 1918 na gripe espanhola. Então a gente tem que se acostumar ao vírus. Vai ser uma causa de nariz escorrendo. As nossas crianças têm N causas de nariz escorrendo todo ano. Agora, é bom que as pessoas se deem conta que certas coisas foram introjetadas e agora parece até um pecado retirá-las. E foram introjetadas de forma não justa, não baseada em evidências. A máscara não é baseada em evidências sequer em adultos. Aliás, o único ensaio clínico randomizado feito, que é o DANMASC, que é dinamarquês, daí o nome DANMASC, foi negativo. Isso que as pessoas tinham um estímulo para usarem direito a máscara. As pessoas eram randomizadas para colocarem uma máscara cirúrgica, tripla camada, para sair de casa ou não. Recebiam máscaras de forma gratuita, instruções. Ao longo do segmento, durante a primeira onda na Dinamarca, não houve diferença nenhuma. Em paralelo, surgiram evidências que para a criança a máscara funcionava menos ainda. A criança, por uma questão anatômica e por uma questão comportamental, ela não fica direito com a máscara. E outra coisa paradoxal, pessoal, o vírus foi ficando mais transmissível, mas mais transmissível pela via aérea. Então a eficácia dessas máscaras de pano e de máscaras cirúrgicas é cada vez menos relevante.
A gente não pega mais Covid daquela pessoa que fala se cuspindo e a gente vê em câmera lenta o guspe vindo no nosso olho. A gente pega do ar, por partículas muito pequenas, que assim que a criança mexer na máscara, vão entrar. Não existe nenhum dado de evidência sólida para uso de máscara em adultos de forma sistemática. Máscara é um EPI. Uma máscara adequada, N95, por exemplo, é para entrar no leito de um paciente doente e ficar por um tempo X com aquilo. Nem nós, Alexandre, no tempo do hospital, aguentávamos ficar. A gente está querendo que uma criança em desenvolvimento neuronal, em desenvolvimento de aprendizado, aguente. Isso não é justo, não é baseado em evidências e não está correto. As pessoas introjetarem, está na hora de desintrojetar. As pessoas estão muito, a gente vê as famílias muito preocupadas, Ricardo. Depois nós vamos abordar, sim, todos os malefícios, tanto de ordem emocional, orgânica, assim, que as crianças estão sofrendo por estarem sendo submetidas ao uso de máscaras, né? Explica uma coisa para a gente. Tu falasse sobre as máscaras, os diferentes tipos de máscaras, né? Mas, teoricamente, as máscaras poderiam ter duas funções, né? Evitar que a pessoa que está usando se contagie e evitar também que ela esteja transmitindo para outros. Pelo que tu falasse, me corrija se eu estou enganado, o fato de estar usando uma máscara, mesmo a máscara cirúrgica descartável, não vai evitar que haja uma possível disseminação para o ambiente se isso for acontecer, é isso? Você tem razão. Existe a proteção inward, que é contra a gente pegar o vírus, e a outward, que é contra a transmissão. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que as crianças acima de 12 anos poderiam usar para proteger o ambiente, para proteger os outros. Isso faz um certo sentido, mas não é baseado em nenhuma evidência mais sólida. Agora, que a criança não vai se proteger, ela não vai. Então, a gente tem crianças que não têm papel relevante na transmissão comunitária do vírus. O papel, de acordo com aquele estudo no Pediatrics, daquele trabalho suíço, era menos de 10% dos clusters familiares iniciados por uma criança. É possível que agora, com as novas linhagens, seja um pouco mais, mas ainda assim, a exposição ao vírus comunitário é tão grande que aquele pai, aquele avô, aquela avó, provavelmente se exporia ao vírus de outra forma. Então, a gente está restringindo o que é mais importante por um risco de exposição que de outra forma ocorrerá. O vírus mostrou, Alexandre, que não existe um raciocínio mais de limiar de rebanho, porque ele muta, surgem novas variantes, e aí ele consegue rebolar aqueles que não se infectariam e pode infectar depois. Então, virtualmente, todo mundo vai ser exposto a ele. A gente tem que aprender que isso vai acontecer, mas que ele está perdendo força. Nesse trade entre transmissão e agressividade, ele está se tornando um agente cada vez mais parecido com os coronavírus humanos. A própria Omicron agora não parece causar doença grave. A Delta já não causava, já se associava a uma letalidade em adultos de 0,1%. Então, a gente tem que se lembrar que desde a década de 70 até aqui, surgiram mais de 1.500 vírus respiratórios. A gente nunca fez uma vigilância virológica tão grande. A gente vai sair sequenciando, como tem no Banco Mundial de Genomas, 6 milhões de genomas, a gente vai encontrar variantes novas. Isso não é motivo para a gente abrir mão do que é mais importante numa sociedade, que é a educação de suas crianças. A educação é muito prejudicada pelo uso de máscaras. Quiçá, talvez, o desenvolvimento neurocognitivo das crianças. A gente não sabe o impacto de um aumento crônico do CO2 e de uma queda do pH de forma sustentada na criança. Então, parece que, do ponto de vista de relação risco-benefício, isso não se mantém, não passa pelo menor escrutínio inicial. Certo, tá bem. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em relação aos ambientes ao ar livre, os locais fechados, assim, o que tu acha que a gente pode fazer para tornar o ambiente? A gente já está vendo que máscara não há evidências fortes para justificar o uso de algo que faz mal, né, para as nossas crianças. E o que a gente pode fazer para transformar, talvez, o ambiente escolar num local talvez ainda mais seguro? Se é que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque talvez a gente não tenha muito o que fazer, né, Ricardo? Porque, como tu falaste, o vírus está menos agressivo,
está se disseminando e a gente vai acabar sendo exposto a ele de uma forma ou de outra. O que poderia talvez ser feito no ambiente escolar, assim, que não fosse tão disruptivo e que talvez valesse a pena? Bom, os pais, Alexandre, essa tua questão é excelente. Em primeiro lugar, tem que saber que o ambiente externo, outdoors, aula de educação física, o ambiente externo do colégio, o parquinho, enfim, a área de lazer, é altamente esterilizante. Até hoje, só se achou o vírus no ar em Bérgamo, que era uma cidade tão poluída, mas tão poluída, que se comportava como indoors. Não tinha trocas de ar suficientes por hora. Tirando essas situações extremas de acúmulo de substâncias particuladas, de poluição, que a gente não tem aqui, graças a Deus, o ar é extremamente esterilizante. Então, não há surto de coronavírus no ar livre. Isso é importante porque bem durante a educação física que a gente precisa mais do ar, que a gente precisa mais de um volume grande, porque a gente está exercendo uma atividade. Então, máscara na educação física, que é formalmente contraindicada pela Organização Mundial da Saúde, beira o patológico. Quem dirá não ultrapassa a fronteira do patológico, porque exatamente quando a gente mais precisa de ar e menos cesto tem, que a gente coloca uma máscara na criança. Aliás, até academias, Alexandre, são ambientes relativamente seguros. Você se recorda do estudo em Oslo, em adultos, onde os pacientes foram randomizados para ficar em casa ou para irem nas academias. O único caso que teve de Covid no grupo que foi na academia era de um violador do protocolo que resolveu ficar em casa com medo. Então, primeira coisa que os pais têm que saber, o ambiente ao ar livre não é local de colocar máscara. Isso é muito claro, não faz sentido nenhum. Agora, durante as primeiras linhagens, onde havia mais suscetíveis, ou quando a gente estava mais próximo do pico, a gente tinha uma situação mais delicada, algumas condutas podiam ser tomadas. Por exemplo, recreios em horários diferentes, para que não houvesse aglomeração nos corredores, diminuição do tamanho das turmas, a ideia das cápsulas, aumentar o distanciamento entre as classes. E o mais importante, que eu acho que o que a gente tem que manter agora, é que se está doentinho, fica em casa. E isso é importante. Nos Estados Unidos, eles faziam isso com os trabalhadores. Se chamava Pay Leave Sick, na época da gripe. Reduziu em 20% a chance do indivíduo ir trabalhar com sintomas gripais. Que é aquela história, você não ser punido por não ir à escola ou ao trabalho. Então, a criança está com o nariz escorrendo, dor de garganta, fica em casa. É lógico, a quarentena domiciliar é feita para essas pessoas. Agora, você usar essas medidas restritivas para crianças saudáveis, que no máximo vão ficar um dia com o nariz escorrendo e um pouco de febre, para que elas não passem para os avós, que estão indo no supermercado, estão se aglomerando nos ônibus e vão se expor de outra forma, não faz o menor sentido. Não, e não só isso, né, Ricardo? A gente tem visto, eu não estou fazendo juízo crítico a respeito disso, né? Não estou dizendo o que eu penso a esse respeito, mas assim, a título de comparação, nós estamos vendo festas de todo tipo, confraternização de todo tipo, sem uso de máscara, e as crianças têm que usar máscara na sala de aula. Sabe que é uma coisa que eu vou te dizer, é difícil como pai, né, de dois meninos, um de 7, um de 11 anos, tá muito difícil de engolir, né? Porque eles têm que usar máscara, que é um troço, a gente está vendo, que é completamente desnecessário, né? No ambiente escolar. Agora, ninguém mais usa em praticamente ambiente nenhum, né? É complicado, Ricardo. E testagem, será que ainda há espaço para testagem frequente nas escolas? Eu sei que algumas escolas de alguns lugares do mundo fazem testagens semanais. Será que valeria a pena ficar fazendo isso com um teste de antígeno, que é um teste rápido e relativamente barato? O teste do antígeno, ele em tese é menos sensível, mas até serviria para esse propósito, porque por ser menos sensível, ele identificaria quem tem uma carga viral maior, que é o epidemiologicamente importante. Mas nesse momento da pandemia, onde a gente tem poucos casos, eu faria uma vigilância mais focada, Alexandre. Ou seja, teve um caso diagnosticado, testar quem tem sintomas, se faz uma busca ativa pelos contatantes e se testa os contatantes. Por quê? De outra forma, se a gente tem o que a gente chama de uma probabilidade pré-teste baixa, a gente vai acabar encontrando falsos positivos por contaminação intralaboratorial que não tem relevância epidemiológica nenhuma.
e aí a gente vai taxar aquela pessoa de inconvidado, ou qualquer que seja o termo atual, sem precisar. O que a gente tem que ter em mente é a relevância clínica da doença. Então, para mim, eu faria um teste com a criança doente e, se desse positivo, a comunidade escolar faria uma busca ativa e testaria os contratantes. Um uso mais racional do insumo. Entendi isso. Que é o que sempre se quis fazer desde o início, mas não se conseguia, imagino eu, por falta de testes ou de vontade política de fazer isso. É muito interessante. E quanto à idade das crianças, tu acha que continua tendo assim uma diferença ainda interessante entre crianças mais novas e mais velhas? Porque a gente sabe que a criança é um mau passador de Covid, né, Ricardo? Ele não é tão importante nessa cadeia aí de... Será que faz tanta diferença do mais jovem para o mais velho? Será que ele passa pouco porque ele também tem poucos sintomas? É por isso? Ele tosse menos? Tem duas coisas nas crianças que é interessante. Uma, as crianças têm menos receptor para o vírus no trato respiratório. Por isso se infectam menos e por isso, em tese, se esperaria menos replicação e menos transmissão. E segundo, as crianças tinham muita exposição recente a coronavírus humanos. Os pais aí de casa sabem que a gente tem 4 coronavírus humanos. As crianças pegando esses coronavírus humanos pareciam ter algum grau de proteção cruzada. Tanto que existem trabalhos que mostravam que as crianças eram boas para a família e não ruins. Existia uma redução de mortalidade nos adultos dentro de casa proporcional ao número de O crianças número dentro de de casa. crianças que eles tinham, isso mesmo. Esse trabalho é muito interessante. Quem tinha mais filhos tinha menos chance de se contaminar, né? Isso é Porque possivelmente, né? você limpa o nariz da criança, você é exposto a outros vírus e acaba tendo uma taxa de exposição aos coronavírus humanos maiores. Então tem algum grau de proteção cruzada. Então, as crianças nunca fizeram mal para a sociedade, elas fazem bem. Se fosse influenza, se a gente estivesse falando no vírus da gripe, bom, as crianças são importantes reservatórios, são importantes transmissores e são muito afetadas. Em 1918, influenza, gripe espanhola, matava predominantemente crianças com menos de 4 anos. Então, extremos de idade. Mas os coronavírus são diferentes. Isso que me magoa, isso que me dói o coração. Quando surgiu o SARS-CoV-2, a gente já podia ter mantido uma conduta mais expectante, porque a gente não devia ter comparado o SARS-CoV-2 com a influenza. A gente tinha que ter comparado com o SARS-CoV-1, que era mais parecido com ele. E experiências de fechamento de colégio com o SARS-CoV-1 tinham sido mal sucedidas. E agora, de novo, a gente está vendo estudos do Japão mostrando o fechamento de colégio não preveniu nenhum caso. E eu fui um dos que, junto com vocês, em diferentes contextos, avisaram a comunidade. Eu mandei cartas para o diretor dizendo que seria um erro fechar o colégio, até porque ia começar uma insegurança jurídica e um evento cascata, onde todos os colégios fechariam, que é o que acabou acontecendo, infelizmente. Eu queria fazer uma pergunta, Ricardo. A gente ouve muito, né, a questão do medo, né? Esse medo teve lá no começo do ano passado, quando se fechou as escolas, e aí depois a gente foi fazendo todo um trabalho de conscientização, né? Que as crianças eram menos suscetíveis, quase não suscetíveis ao vírus. E hoje a gente tem a questão das máscaras, né? Porque está muito incutido na cabeça das pessoas que a máscara é uma proteção. Então, assim, já se falou tanto da não prejudicidade do corona nas crianças, só que não se fala na prejudicidade do uso das máscaras nas crianças, tá? E eu acho que a gente precisa alertar, né? E falar para esses pais, né? Que às vezes numa tentativa de proteção está se fazendo o contrário, né? E aí eu queria que se você pudesse elencar para os pais, eu sou mãe também, né? Não sou da área médica, mas aprendi tanto com vocês aí nesses últimos meses, elencar para a gente assim, quais são os principais malefícios que o uso contínuo de máscara possa trazer para essas crianças, para que as mães comecem a pesar, né? E começar a pensar até onde que vale a pena eu manter a máscara, porque o longo prazo não é agora, né? E essa é a nossa preocupação. Eu e o Alexandre, o pessoal do nosso grupo, a gente tem conversado
muito sobre isso. A curto prazo é o Covid. E a longo prazo, o que a gente vai ter? Quais são as desordens que o uso contínuo da máscara vai trazer para as nossas crianças e para uma geração inteira? Essa é uma excelente questão e existem muitos riscos em potencial, dependendo da faixa etária da criança. A curto prazo, é lógico que as crianças menores, elas precisam olhar o adulto, precisam ver a boca do adulto para ajudar o aprendizado. E também há uma irritação muito grande com o uso de máscaras, o que tira a atenção das crianças. É desconfortável. Ok. O problema é o longo prazo. A gente não sabe quais são as consequências de um acúmulo de CO2, de gás carbônico, que pode, por exemplo, resultar em maior síntese de ácido, diminuindo o pH do corpo. A gente não sabe qual é a consequência disso de forma crônica. Uns colegas publicaram um trabalho experimental onde se mostrou um acúmulo muito alto no nível de CO2. O estudo foi retratado, ele teve que ser retirado. E quando você olha por que ele foi retirado, retratado, não é porque ele estava errado, é porque havia dúvidas em relação ao método de mensuração. Isso, quem gosta de mandar artigo para publicação sabe que poderia exigir uma menor explicação, um minor review, mas não a retratação do artigo. Então, as pessoas estão com medo e querem proteger muito as suas crianças, mas eu pergunto para os pais que estão em casa, é medo de quê? É medo que elas morram de Covid? Vê, no ano passado se fez 1 milhão a menos de mamografia entre as mulheres adultas no país. Por causa do medo de morrer de Covid? Não. As pessoas não têm medo de morrer de Covid, elas têm medo de estar do lado errado da narrativa. Então, o que elas temem é que alguém diga, olha, a tua criança está sem máscara, foi ela que transmitiu, que falta de consciência. Não, a minha criança está sem máscara porque a gente estuda, a gente sabe que não há evidência nenhuma. Dá para usar até argumento de autoridade, que eu acho uma falácia, mas a gente pode usar nesse caso porque a Organização Mundial da Saúde, como bem lembrou o Alexandre, não recomenda a máscara em menos de 12 anos, por motivos que são muito óbvios e evidentes. É até um pouco inocente achar que uma criança vai ficar adequadamente de máscara quando ela é praticamente um bebê. Aliás, quantos de nós não viram aquelas cenas horríveis de crianças em avião sendo sufocadas com um pedaço de pano? Pais sendo constrangidos a sufocarem a própria criança? Que coerção é essa? Quem é Então, que vai se responsabilizar por isso? e em escolas, polícia sendo chamada dentro dos aviões e dentro das escolas, né, Ricardo? Para tomar providências, porque crianças não estavam. As pessoas, eu acho que as pessoas não se dão conta. A gente precisa fazer uma live, né, Karen, com uma psicóloga, com uma psiquiatra. As pessoas não se dão conta que os prejuízos que as máscaras estão trazendo para as crianças, eles às vezes não são tão evidentes. E eles, além de não ser tão claros, eles são, às vezes, a longo prazo também. Eles estão ali mais na frente. A gente está plantando essa sementinha e a gente vai colher. A máscara, ela desumaniza as relações. É quase como uma conversa por WhatsApp, né? Sem ver as expressões faciais. As crianças elas precisam ver, ler o rosto. A gente lê no rosto das pessoas como está conversando, né? Quando está conversando, eles estão aprendendo, as crianças. E não é só criança pequena, é criança pré-adolescente, está aprendendo a se relacionar com os outros. É uma fase ativa de relacionamentos. Isso se perdeu, né? Não, isso não está acontecendo, essa relação está sendo quebrada, tem uma barreira na frente. É quase como só falar pelo celular. Eu brinco, é comunicação por WhatsApp ou a comunicação de máscara, a comunicação constante. E sem falar, né, Ricardo, que as crianças estão muito assustadas. A gente não se dá conta. O que está se passando, às vezes, lá no inconsciente das crianças? As crianças inconscientemente estão pensando, poxa, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, eu vou morrer. Aquela constante sensação de medo e de pavor que a máscara acaba também colocando em cima da criança. A gente não se dá conta, as crianças estão deprimidas, estão obesas, as crianças aumentaram de peso, as crianças estão deprimidas. Oi? Puberdade precoce. Claro, as crianças estão sujeitas a maus tratos, as crianças estão o dia inteiro em casa vendo vídeo, ficaram sem poder praticar atividades esportivas e continuam, né, gente? Vamos lembrar, a escola privada, de maneira geral, no Brasil, que foi o país que provavelmente mais fechou a escola por mais tempo no mundo, né? Quer dizer, isso fala muito de que tipo de sociedade nós somos, né? Quanto tempo, que países que fecharam tanto escola? Bom, o Brasil é um dos campeões, né, em fechamento de escola. E assim, as escolas
privadas não voltaram à sua normalidade. As crianças continuam com um ambiente que eu brinco, é uma mistura de prisão com hospício, com hospital, né? Um ambiente de medo, de distanciamento. É muito difícil as crianças terem prazer de aprender, de se relacionar com os colegas num ambiente assim, quer dizer, é muito complicado, depressão, crianças com tiques nervosos, crianças mais velhas voltando a se urinar, terror noturno. Nossa, assim, é uma infinidade de coisas, né, que está acontecendo e que vão acontecer. A gente vai colher isso sem se dar conta. Ou alguém acha que criança com depressão apresenta os mesmos sintomas de que um adulto com depressão. O adulto deprimido tem sintomas que todos conhecem. E criança? A criança às vezes se agita, né? A criança, quer dizer, então assim, o que nós estamos fazendo para as nossas crianças é um crime, eu repito, é um crime usar máscaras. E é bom que o Ricardo esteja aqui, que conhece esses estudos, conhece melhor, olha, como poucas pessoas, né, para nos ajudar a mostrar isso. Nós estamos criando um negócio que, olha, vai ser difícil lá na frente sair. Uma geração desconhecida, porque a gente não sabe o que vai acontecer a médio ou a longo prazo, né? É muito triste isso, porque o corona a gente vive hoje, a gente sabe que ele está com a gente já sabe, já tem estudos, já estudamos. E os outros, né? O que vem depois, né? Então, Não, vai ser a geração corona, né? Infelizmente, eles vão receber essa nomenclatura daqui a pouco, daqui 20 anos, 15 anos, a gente não sabe daqui quanto tempo. E aí, lá na frente, a gente vai descobrir, saber realmente quais foram os malefícios. E o nosso papel é que a gente tente minimizar isso, né? De todas as formas que a gente puder, para que os impactos sejam menores, né? Eu acho que essa é a nossa luta. Assim. Karen, é uma coisa que é muito clara, o Ricardo sabe disso. Todos os organismos, todas as organizações que já estudaram isso sabem, assim, claramente a relação é muito direta entre poucos anos de estudo e um estudo de uma qualidade ruim para o futuro dessas crianças, desses adultos. Quem estuda menos e quem tem uma educação pior vai ter menos oportunidades, vai morrer antes, vai ter mais doenças, vai ter uma condição de vida pior. E a gente está plantando isso. As escolas públicas voltaram daquele jeito, né, Karen? Se é que voltaram, né? Tem dificuldade de fala, dificuldade de leitura, dificuldade de todas as ordens. Né? E ainda se fosse, se fosse eficaz, né, Karen? Mas não é. Não é eficaz. Ainda se fosse eficaz, mas não é. A transmissão aérea não é bloqueada por esse tipo de máscara, por esse tipo de uso. Não é. Isso é à toa. A gente está perdendo uma geração, que está mais de uma geração, porque a gente vai ter todas as consequências pós-geracionais disso, queda de QI, danos talvez mediados pela questão do acúmulo de CO2, à toa. À toa. Eu vou repetir para os pais que estão em casa. O uso de máscara não protege a criança contra a transmissão de um vírus de transmissão aérea. Mesmo que protegesse, o que a gente estaria aqui seria protegendo contra uma doença que tem uma chance de matar a criança de 1 em 1 milhão. A gente não fez isso nem contra doenças que tinham chance bem maiores de levar o filho que ele se contamine, e mesmo que ele se contamine, ele passa muito pouco para os adultos, e são adultos que hoje estão vacinados ou que já tiveram Covid, né, Ricardo? Então, assim, o prejuízo, porque tem muito adulto que tem medo, vai passar para o vô. As pessoas também estão vacinadas, não é? Então, assim, a mortalidade, isso tem algum impacto, né? Na redução do risco para essas famílias, porque tem muita gente que tem medo que a criança vá sair passando pelos outros. E aí, falando nisso, a gente já pode abordar, né, Karen, um outro assunto que eu acho que é importante, é relevante e se encaixa com o que a gente está falando, a vacina em crianças, Ricardo. Porque parece que nos adultos, naqueles adultos, a vacina realmente reduz a morbimortalidade. É isso, né? E nas crianças, nos menores de 18 anos, o que a gente sabe sobre a vacina hoje? Alexandre, isso é uma ótima questão. Hoje em dia, antes de falar sobre vacina, a gente tem que deixar bem claro, parece incrível, mas eu, longe de ser um anti-vax, é o contrário. Eu fiquei
um tempo na imunologia em Israel, eu gosto muito de vacinação, sempre vacinei meus pacientes. A gente tem que esclarecer isso, porque Estamos senão as pessoas vacinados, acham que a estou gente é... vacinado. Eu também. Eu sou vacinado. Eu fiz a Tirei vacina. foto me vacinando, inclusive, para promover a vacinação dos profissionais da área da saúde. Acredito nisso. Mas, o que está claro hoje? Com as novas linhagens, está muito claro que as vacinas não conseguem, por si só, acabar com a pandemia. Bem, se as vacinas não conseguem acabar com a pandemia, o argumento de vacinar todo mundo, incluindo crianças, para acabar com a pandemia, não é mais válido. Não existe mais esse motivo de saúde pública. Se você pegar a Pfizer, por exemplo, cuja eficácia no ensaio clínico pivotal de aprovação foi de 96%, com o surgimento da Delta, estudo no meio clínico já caiu para 42%, em Israel, no campo, caiu para 39%, e agora vai cair ainda mais. Então, as vacinas não conseguem evitar a pandemia ou acabar com a pandemia. Então, por que a gente vacina uma pessoa se não é para acabar com a pandemia? É para que ela não fique gravemente doente. E nesse momento, você automaticamente retira da obrigação de vacinação sistemática de todo mundo para a relação risco-benefício individual. Então, você tem que olhar para aquele paciente e ver se ele vai ter mais benefício ou mais risco. Do que a gente está falando? De uma doença que vai levar à internação de 1 a cada 100 mil pacientes com menos de 8 anos. Morte, talvez 1 a cada 1 milhão. Bom, os dados de eficácia da vacina são baseados ainda nas linhagens mais antigas. Então, no cálculo do benefício e da relação risco-benefício, a gente ainda deveria dar um desconto. Mesmo assim, se a gente for ver agora a aprovação da Pfizer, 5 a 11 anos, está lá, pacientes arrolados até junho, quando não tinha Delta nos Estados Unidos. E o que as pessoas ouvem? Redução relativa de risco da criança se infectar de 90%. Maravilhoso. Mas não é isso que importa. O que importa é a redução absoluta de risco. Porque você reduzir 90% de um risco muito baixo não passa a ser significativo. Por exemplo, no caso da criança entre 5 a 11 anos, o artigo que levou ao pedido de autorização emergencial de uso não calculou o benefício absoluto. Eu calculei. Dá um número necessário de vacinar de cerca de 52 crianças para evitar uma Covid. Isso pode significar vacinar mais de 5 milhões de crianças para evitar uma morte. Então, o risco relativo da doença, que parece ser bastante reduzido, ele não é significativamente reduzido do ponto de vista clínico e absoluto. E o que a gente põe do outro lado da balança? A toxicidade. Infelizmente, a vacina é mais tóxica para a criança. Ou seja, bem na população que menos se beneficiaria, o risco é maior. O risco de endocardite... O próprio vírus, né, doutor Ricardo? É uma conta que tem que ser feita. O risco de miocardite, ou pericardite, ou miopericardite, de inflamação do coração, com a Moderna, foi considerado significativo a ponto deles tirarem a Moderna de alguns países escandinavos para aqueles nascidos depois de 1991. Com a Pfizer, e no estudo de Israel, nessa faixa etária de criança do sexo masculino, chegou uma para 6.500. Agora tem um de Hong Kong com um para 2.700 aproximadamente. E aí você vai aprovar vacina entre 11 a 15 anos com o estudo da Pfizer, que tem 1.517 crianças vacinadas? É lógico que não tem poder para detectar essas complicações. É um estudo muito pequeno. E é isso que foi o estudo entre 11 e 15 anos. Foi 1.517 crianças vacinadas, seguidas por 2 meses. Sim, é tudo muito novo também, né? Tanto que o próprio, o JVC do Reino Unido, que é o Joint Commission on Vaccination and Immunization, que é aquele órgão do Reino Unido responsável, um órgão técnico com pesquisadores, cientistas, eles mesmos, tem um arrazoado belíssimo deles na internet, e eles mesmos dizem que abaixo de lá 15 anos o risco-benefício não é válido, né? A Organização Mundial da Saúde, a gente vai ler o próprio site, eles também dizem que não é, eles não preconizam a vacinação de crianças, né? No Reino Unido também, é que as pessoas não sabem como se deu. O Reino Unido foi um dos últimos países a disponibilizar a vacinação de crianças, mas isso foi uma decisão política. A decisão técnica do JVCI foi de não vacinar, foi por não vacinar, né? Então, assim, a gente tem visto uma série de questões políticas, às vezes, passando por cima das técnicas, né? No próprio CDC, as pessoas não vão atrás, eu fui ver
na época que o CDC norte-americano aprovou a terceira dose para uma série de grupos, para pessoas mais velhas, para médicos e para uma série de outros grupos, professores, inclusive, ao contrário do que toda a literatura falou, o professor não corre um risco maior de ser acometido ou de morrer de Covid do que o resto da população, né? E a gente vai ver, eu fui estudar isso, Ricardo, eu não sei se tu sabe, mas 2 ou 3 pessoas daquele painel saíram, pediram para sair, porque a diretora do CDC, ela assinou, ao contrário do que o painel preconizou uma terceira dose para as pessoas acima de 60 ou 65 anos, agora não me recordo. O que ela fez? Ela ignorou isso e ela adicionou naquela primeira preconização do CDC uma série de outros grupos. E o grupo técnico disse, opa, mas espera aí. Então a gente tem que ter muito cuidado também com o que acontece. Há uma politização muito grande, né, da ciência hoje em dia, né? Então é muito difícil, as pessoas ficam perdidas, né? As pessoas não são médicas, para nós médicos é difícil, né, Ricardo? Sim. Então possivelmente, não faz sentido vacinar crianças, é mais ou menos isso. Não... E tem a pressão econômica também, Alexandre. Quando a Moderna saiu fora para nascidos a partir de 1991 na Dinamarca, na Suécia, caíram 3%, 4% das ações. Então tem também milhões e milhões de dólares nisso. A gente tem que colocar o interesse dos nossos filhos acima disso. Então é obrigatório fazer uma leitura crítica, questionar, porque as crianças não pertencem ao Estado, não pertencem à Pfizer, as crianças pertencem a Deus, à natureza, nós, aos pais, estão sob nossa tutela. A gente é responsável por elas. Ninguém vai, se houver um efeito adverso grave, se responsabilizar e mesmo que fosse, não faria com que isso fosse reversível tão facilmente. Aliás, o CDC cometeu o que eu considero, Alexandre, uma gafe, ao usar o seguinte argumento para justificar a vacinação em crianças e adolescentes. Olha, se a criança tiver Covid, o risco dela ter miocardite é maior do que o risco de miocardite com a vacina. Só que, quando a criança é vacinada, não se faz busca ativa por miocardite. Você não sai testando a criança vacinada, porque a princípio deu tudo certo. Você vai detectar miocardite quando ela tem dor, quando ela tem taquicardia, quando ela tem sintomas de um processo grave. Por isso que a miocardite vacinal leva à internação. Quando você tem Covid, você faz busca ativa por complicações. Aí você dosa enzimas, você detecta miocardite bioquímica, assintomática. Então, o que importa no frigir dos ovos não é que a criança tem mais ou menos miocardite. É que a criança vai internar 1 a cada 100 mil por miocardite ou por outro problema de Covid, e com a miocardite da vacina, ela vai internar sempre que tiver. E a frequência vai ser maior. Então, tem que avaliar a relação risco-benefício para desfecho clínico. Não simplesmente para o diagnóstico, miocardite, que você tem 500 mil critérios de diagnóstico, aplica o que quiser. Então, e claro, é exatamente isso, esse é o ponto. E, Ricardo, então, assim, a gente está vendo que as crianças, elas, teoricamente, não precisam da vacina para se proteger, porque elas têm uma proteção natural. E em relação ao estar vacinado e transmitir menos a Covid, existe essa... Não estou dizendo que isso é motivo para vacinar, tá? Não vamos... Mas, assim, esse efeito também existe ou ele é muito pequeno, marginal, assim? Meninos, Então, antes do Ricardo responder essa pergunta, só para avisar que esse é o último comentário, e aí depois a gente vai para as perguntas, porque passou super rápido. E eu já acabei. Agora que eu vi. A minha cola acabou, Ricardo. 15 minutos para a gente terminar. Tá perfeito. Então, agora tem um estudo legal, Alexandre, com a Delta, né, que ainda é a linhagem que está predominando. Veja que interessante. Se eu sou uma criança, qual é o contexto principal da transmissão da pandemia? Dentro de casa. É o contexto de household. É o contexto dentro de casa. É contato intradomiciliar, não é escola. Se eu sou uma criança, estou numa casa que tem alguém com Covid e eu não me vacino, a chance de eu pegar a Delta é 38%. Se eu me vacino, é menor, cai para 25%. Vê que não tem tanta diferença, cai 13%. Mas se a criança se infectou com vacina ou não, se adulto se infectou com vacina ou não, ele vai transmitir igual. Quem está infectado tem a mesma carga viral e transmite igual, tendo feito ou não vacina. Isso enfraquece ainda mais o argumento de vacinação de todo mundo para fins de controle da pandemia. De novo, são milhões e milhões de casos, o vírus veio para ficar. Ele vai se humanizar e vai causar mais um resfriado comum. É isso.
não é possível de erradicá-lo através da vacina, e por isso a gente não tem que pensar e planejar vacinação em massa como a gente pretendesse erradicar um vírus que não é mais erradicável. Sim, estamos gastando dinheiro e esforços em algo que não vale a pena. Temos que vacinar quem precisa para evitar que internem ou que venham a morrer por ter esse desfecho aí por coronavírus. Karen, nós vamos às perguntas, é isso? Eu acho que a gente, na verdade, a gente acabou abordando todas as perguntas, hein? Eu estou olhando aqui tudo que se perguntou. Na verdade, tá tudo respondido, Karen. Tem alguma pergunta aí que não esteja... Alguma coisa já se perguntou de oxigênio, CO2? Olha, Karen, eu acho que a gente conseguiu em 45 minutos cobrir tudo. Ah, uma última pergunta. Karen, que está com o microfone fechado, não estou te ouvindo. Opa, não vi, agora Posso que eu fazer vi. uma última pergunta sobre a transmissão por superfícies, que é uma coisa que se tinha muito medo no início, né? Ela realmente porque se querer álcool gel, ele limpa isso, limpa aquilo. Realmente não é importante, Ricardo, a transmissão por fomites ou por superfícies? Eu acho legal, sim. Eu acho legal o álcool gel para N motivos de saúde. Claro, a gente não precisa escarificar a mão da criança, mas a aplicação de álcool gel de tanto em tanto, claro, diminui a transmissão também de norovírus no verão, que causa diarreia infecciosa muito grave, outros vírus respiratórios. De tanto em tanto, a gente tem que tirar aquela gosma do álcool gel com água e sabão, né? E continuar replicando. Mas essa questão da superfície foi levada longe demais. E eu sempre brinco, a Covid não é transmitida porque você tocou na maçã da dona Maricota no supermercado, que ela tinha tocado antes, estava com Covid. Isso foi muito supervalorizado. Esses vírus envelopados, que é o caso do nosso vírus aqui, são bem suscetíveis a UVB, por exemplo, sendo inativados em 10, 20 minutos de exposição solar, a UVB, ou por variações climáticas, enfim, eu acho pouco relevante epidemiologicamente. A gente se lembra daquele personagem de uma rede de televisão famosa que ficava passando cotonete na maçaneta para mostrar o que tinha. O mundo não é estéril. É lógico que pode ter vírus, bactérias, fungos ali, mas isso não é relevante. E a gente tem que evitar também causar tanta ansiedade e estresse por algo que não tem um link epidemiológico importante com a doença. Sim. Eu tenho uma pergunta também, doutor Ricardo, sobre a Omicron, que chegou aí nesses últimos 10 dias, movimentando todas as ânsias possíveis, pânico, desespero, né? Como é que tá, né? Diz para nós qual é a verdade da Omicron, né? Hoje, como que ela está, qual o cenário dela lá na África, se você tem algum dado já do que está acontecendo de fato em relação a essa nova variante e qual é o seu palpite que vai acontecer para nós aqui com a chegada dela. A Omicron é até o momento a expressão máxima da versatilidade do vírus. É a versatilidade dele em seu maior esplendor. São mutações que a gente já conhecia, mas a gente nunca tinha visto tantas ao mesmo tempo no mesmo vírus. O que dá para prever? Grande aumento da transmissão por causa dessas mutações. A chave que o vírus tem passa a entrar melhor na fechadura, ele se transmite melhor. E isso foi comprovado na prática. Mesmo a Delta sendo 66% mais transmissível, e as variantes da Delta, que a gente chama de AY, são ainda 10% a mais que a Delta, mesmo assim, quando surge a Omicron domina. Então, a Omicron é pior ainda em transmissão. No entanto, parece que começou aquele trade, começou aquela negociação entre vírus e hospedeiro. Por quê? As pessoas não estão morrendo mais. Ou seja, o aumento de casos por Omicron não está se correlacionando com o aumento na mortalidade, na letalidade, na verdade, e com um colapso das estruturas hospitalares. Ainda é cedo para dizer, porque é óbvio que entre os pacientes se infectarem e eles piorarem, tem um espaço de 2 a 3 semanas, mas não parece nada parecido com a P1, que é aquela nossa, que aí foi a grande responsável pelo que aconteceu no Brasil. Não tivesse a P1 no Brasil, a gente teria ido bem melhor. Então, acho que não vai ser aquele terror
que colapsou o sistema no norte do país, em outras regiões, né? Que fez com que o estado do Rio Grande do Sul tivesse quase 40 mil mortes. Sim, sim. Aquilo ali foi a P1, eu acho que igual não vem mais, porque ela foi devastadora mesmo, em todos os aspectos. Bom, gente, eu acho que é isso, Alexandre, doutor Ricardo, vou deixar vocês bem à vontade, se quiserem fazer mais algum comentário, estamos por conta de vocês, Eu, temos aí um tempinho, as minhas perguntas já foram sanadas, eu acho que a gente conseguiu fazer um esclarecimento bem legal, e eu acho que a ideia foi essa mesmo, né? Levar para os pais que existem mais malefícios do que benefícios com a máscara. Esse foi o nosso tema central, né? Não tem como não falar de vacina, porque é um assunto que está bastante em evidência. Foi bem legal o Alexandre ter trazido isso também. Mas é isso, né? Esse é o nosso papel, é um passinho de cada vez e trazer esclarecimento para os nossos seguidores, para que eles não tenham medo, né? Para que eles sejam cada vez mais questionadores e pensadores e poder decidir o que é melhor para o filho de vocês, né? Como o doutor Ricardo falou, nós somos os responsáveis por eles. Não sei se eles são nossos, porque uma vez eu ouvi que Deus nos emprestou eles, né? Mas enquanto ele estiver sobre a nossa tutela, eu acho que nós que devemos decidir o que é melhor para eles ou não, né? E não o Estado, não os sindicatos, muito menos as escolas, que infelizmente estão ultrapassando os limites legais e obrigando que crianças a partir de 3 anos de idade usem máscaras na escola. Isso é triste, né? Mas se cada um de nós, dos nossos 23 mil seguidores, fizer um pouquinho, eu acho que a gente consegue avançar um pouquinho de cada vez, nem sempre no tempo que a gente gostaria, né? Mas o esforço está sendo feito e eu acho que tudo que vier para acrescentar e para ajudar que as crianças tenham liberdade é válido. Obrigada, viu, gente? Obrigada, doutor Ricardo. Uma honra, um prazer tê-lo conosco, Alexandre. Parceiraço, sem palavras. Obrigado, Karen. Eu só tenho uma coisa a dizer, é dizer para as famílias: briguem pelos seus filhos, briguem com todos nós, a Karen, o Ricardo, eu e as dezenas de pessoas que estão envolvidas com o projeto. Elas têm as suas vidas para tocar, estão sendo prejudicadas, né, Ricardo? Perseguidas por dizerem o que pensam. Gente, não é hora de ficar sentado e de se acomodar. Nós temos que brigar pelos nossos filhos, as crianças precisam de nós. Né? Se as famílias não se envolverem com a educação dos seus filhos, com a saúde dos seus filhos, ninguém vai se envolver. Não vai ser o governo que vai fazer, que vai saber o que é melhor para os nossos filhos. Nós temos que nos envolver e nós temos que ir atrás da informação, perder o medo e batalhar para que as crianças tenham, no ano que vem, uma escola de volta normal como ela era antes. Obrigado, Ricardo. Vou deixar tu fazer teu agradecimento. Foi fantástico poder conversar contigo aí depois desses anos. Foi fantástico também para mim, Alexandre, Karen, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês, que está sendo fundamental. Alguém tem que defender os interesses das crianças. Parece que as crianças foram relevadas mais uma vez, como já ocorreu tantas vezes na história, a um segundo plano. Queria deixar os pais tranquilos de que essa é uma doença extremamente benigna em crianças. O potencial malefício no futuro e o malefício atual do uso desses panos na cara é muito maior. Batalhem pelas suas crianças e mantenham elas saudáveis e felizes, para que elas possam nos dar um futuro melhor. É isso aí. E não é só máscara, tá, gente? Não é simplesmente a máscara. É o que vem com o uso de máscara. Isso eu quero deixar muito claro, frisar muito para vocês. Não é simplesmente a máscara, é o que o uso dela ocasiona, quais os malefícios que as crianças, os filhos de vocês têm. Se a gente não brigar pelos nossos direitos, não defender os nossos filhos, quem vai fazer isso? Se não formos nós, né? Não serão outras pessoas. Podem ter
Certeza disso. A história mostrou. A história já mostrou. E mostra cada vez mais, né? A gente que está ali juntinho, a gente sabe que não é tão simples assim quanto parece. Gente, obrigada mais uma vez. Tivemos aí o nosso recorde aí, 400 pessoas nos assistindo ao mesmo tempo. Vai ficar gravado, Karen. Vai ficar gravado, eu vou salvar agora. A hora que a gente encerrar, eu salvo. E aí depois a gente compartilha, eu compartilho com o Dr. Ricardo, compartilho com você, vou colocar lá na nossa página. E que seja a primeira de várias e que a gente venha um pouquinho mais adiante trazer mais boas notícias e comemorar a retirada dessas máscaras dessas crianças. Tá bom, meninos? Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.